É isso aí, senhoras e senhores. Estamos começando mais uma aula do seu curso de Psicanálise Clínica Formação. Um ótimo curso e uma ótima matéria. Eu, professor Manuel Reis, estarei com vocês até alguns minutinhos, onde nós vamos estar falando sobre psicopatologia psicanalítica. Ela é a matéria de número 30, é o módulo 30º, né? E hoje nós vamos falar, é algo muito importante, é uma matéria muito objetiva. Ela é uma matéria pequena, mas é uma matéria rápida e objetiva. E aí a gente vai entender por que essa questão da psicopatologia psicanalítica. Nas outras aulas anteriores, vocês tiveram uma matéria de psicopatologia 1 e 2. E hoje nós vamos ver essa questão da psicopatologia psicanalítica, tá certo? Vamos lá, então. Para os senhores que estarão atuando clinicamente, profissionalmente, vocês vão prestar atenção, por isso que a presença nessas aulas técnicas, clínicas, de intervenção clínica, elas são indispensáveis, de grande valia. Então, nós vamos observar atenciosamente o que é uma psicopatologia psicanalítica. Vamos lá. Aí nós vejamos aqui algumas aplicações dentro da introdutória, psicopatologia psicanalítica, descobertas de Freud sobre o conteúdo simbólico dos sonhos, dos atos falhos, do xiste e dos sintomas histéricos, além da evidência da força anímica de uma sexualidade e de um desejo reprimido ou de desejos reprimidos. Representam os fundamentos da teoria e a técnica psicanalítica. Contudo, nos últimos anos, tem-se constatado que certas situações extrapolam os limites dessa clínica do simbólico, exigindo o aporte de novos interrogantes, visando evitar um desgaste epistemológico. É uma matéria muito fantástica na questão da valorização dos estudos apurados. Então, um desgaste epistemológico decorrente do emprego de um referencial conceptual insuficiente ou inadequado. Então, é um lembrete que eu estou aqui narrando para os senhores, porque nós precisamos entender o objetivo da psicopatologia dentro da psicanálise. Então, os senhores sabem e estudaram também que psicopatologia é uma junção de duas palavras, de psico, que quer dizer alma ou mente, e patologia, que vai identificar sobre as origens das doenças. Então, quando é que a gente passa a entender se nós trabalhamos com psicopatologia, as questões das descobertas das doenças mentais, de onde vem? Então, a psicopatologia, ela vai, não colidir, mas ela vai se aliar à psicanálise. Não vai gerar um impacto, certo? Que o impacto é aquilo que choca, bate um no outro, certo? E tem alguns efeitos sub ou colaterais. Mas o objetivo da psicopatologia não é coligir, e sim na verdade, se aliar com a psicanálise. Então, entendemos que a psicanálise é o campo investigativo onde o profissional vai estar investigando a causa, o motivo dos males, das doenças emocionais. A junção de psicopatologia e psicanálise é algo mais forte, é como se fosse uma união forte que vai estar gerando
o conhecimento, gerando a base da análise maior, mais profunda, mais apurada, e vai descobrir doenças históricas psicologicamente. Por exemplo, aquela pessoa vivia debaixo de pressão paternal. O pai dava bronca, brigava, xingava, gerou dentro dela o quê? Uma reação psicológica, por exemplo, uma retração, medo, angústia, falta de equilíbrio, falta de segurança, não acredita no que ela faz, não tem a credibilidade no que ela faz, porque ela se sente insegura. Então, por causa de quê, professor? Por causa de uma história bem passada que aconteceu, que envolveu aquela pessoa em relações vitais bem turbulentas. Então, isso gera hoje na atualidade, isso gera hoje conflitos emocionais. Então, aquela pessoa, ela era criança e o pai gritava. Isso aconteceu comigo. Meu pai, ele era juiz e eu sempre estava ali do lado dele, trabalhando. Ele era juiz, trabalhava no Poder Judiciário, mas ele era comercialista. Por isso que eu tenho assim um porte de, comércio, de um camarada comercial, porque a gente viveu, nós somos 10 filhos, 10 irmãos, e nós vivemos entre 5 homens e 5 mulheres, vivemos ali naquele espírito de comercialização. Então, a gente, quando não exercemos uma função em uma coisa, exercemos em outra. Eu tenho mesmo várias profissões, o que meu pai era também. Para vocês verem o interessante, meu pai tinha uma profissão de cabeleireiro. A primeira profissão dele foi essa. E ele se tornou juiz, exercendo no Poder Judiciário. Infelizmente, ele faleceu, mas ele era bem de vida no interior e foi na verdade, surpreendido por um infarto e faleceu. Mas ele era assim, ele tinha um espírito de comercialização, os filhos, a maioria dos filhos adotaram. Imagine, ele era locutor também. O meu pai, ele era locutor. Algumas pessoas falam, professor, você tem uma voz assim, tal, boa, tal. As pessoas falam, mas é porque também, dentre os meus irmãos que acompanharam o meu pai, praticamente eu e o outro irmão meu, em algumas profissões que meu pai tinha, certo? Então, só que por ele ser juiz, ele saía para exercer o poder judiciário e ele voltava com a cabeça quente. Eu não sei o que acontecia com ele, se era uma frustração, se era um trabalho mal executado, não sei. Aí ele descontava também na gente. Eu ficava com medo dele. Quando ele chegava, eu ficava com medo. Então, eu tinha medo do meu pai. Eu tinha medo. Não era só respeito, eu tinha medo. Então, a importância de estudar a psicopatologia na psicanálise é para vocês descobrirem o quê? Descobrirem problemas emocionais que causaram na infância, que causaram através dos pais, através de alguém, através das coisas, das situações, como a teoria do behaviorismo vai dizer, que realmente o lugar pode influenciar na mudança psicológica das pessoas. Pode sim. A pessoa, eu já vi muitos casos de pessoas calmas morarem em lugares turbulentos e passaram a ter um comportamento também turbulento. Então, é isso que pode acontecer. Então, o objetivo de estudar essa matéria, a 30ª matéria, já fechando o ciclo das disciplinas, é para entendermos a forma mais profunda de entender o histórico ou a historicidade de questões vitais psicologicamente, tá certo? Vamos lá. Professor, então vamos lá. A psicopatologia é uma área da psiquiatria. Professor, é uma área da psiquiatria, claro, mas para vocês verem, assim como a psiquiatria ela permite a psicanálise, ela tem que estudar a psicanálise. Agora mesmo, na turma 11, tem um psicólogo que
se matriculou na nossa instituição, também está estudando. É uma turma cheia de advogados. Tem até um advogado que é daqui, da AMA e do Instituto, que está estudando também. Quer dizer, nós temos dois advogados aqui do Instituto e da AMA que eles estão estudando. Um já está finalizando, quer dizer, a advogada vai estar concluindo agora, nessa próxima formatura, dia 30, vai ter a formatura deles, e esse outro advogado, ele começou agora nessa turma. Aí tem a outra advogada que está se formando também na turma 10 com vocês aqui, na modalidade à distância, mas em outra modalidade, porque nós temos outras modalidades, aí vamos juntar e vocês vão estar aqui com eles na formatura. Então, vocês veem a importância das pessoas estudando a psicanálise. Então, a psicanálise ela não permite uma limitação, ela é ilimitada nessas questões de estudar cientificamente as áreas. Então, a única terapia que se difere, vocês não podem esquecer disso, a única terapia que se difere das demais é a psicanálise, porque ela estuda todas as ciências. Ela estuda matemática, estuda geografia, estuda sociologia, biologia, estuda tudo, química, tudo que vocês pensarem, filosofia, a psicanálise ela estuda. Porque o objetivo da psicanálise é a investigação, é observar o comportamento emocional das pessoas e mostrar para as pessoas que é possível, como aconteceu nas relações analíticas. Um rapaz, ele não tinha habilidade para estudar matemática. Sabe o que aconteceu? Ele foi orientado por um profissional da psicanálise. Ele corria de matemática. Ele falou: eu não quero, eu não consigo, eu não posso. Então, a terapia psicanalítica mostrou para ele que ele podia fazer, que ele era capaz e que era possível lidar com aquilo que seria o mais ao contrário da cognição, aquilo que impossibilitava e que seria quase classificado como uma dislexia. Ele foi acreditou. Então, é assim que acontece. A psicanálise, ela não vem para dizer assim, olha, eu estou aqui como anador, me tome e a dor vai sumir. Não. Ela fala o seguinte, eu estou aqui para a gente entender o motivo dessa doença. Qual é a causa dessa doença? Qual é a causa dessa dor? Você está chorando demais? Vamos ver qual é a causa desse choro incontrolável. Chorar é normal, mas chorar descontroladamente não é normal. Você ficar chorando toda hora, chora hoje, chora amanhã, toda hora está chorando, isso não é normal. Isso é uma questão não resolvida, segundo Freud, em relação à análise científica do cérebro, dos neurônios e do córtex cerebral. Então, precisamos rever essa estruturação emocional para a gente saber quem é que não fica triste, quem é que não fica chateado, quem é que não tem medo, porque somos seres psíquicos. Agora, não é normal você ficar com medo toda hora, ficar triste toda hora, ficar chorando toda hora. Isso é um acúmulo de problemas psicológicos e também psicossomáticos. Isso vai ser uma psicossomatização e é necessário a gente entender. Ah, professor, beleza. Então, a psicopatologia é uma área da psiquiatria que estuda as doenças relacionadas à mente humana. A etimologia da palavra vem do grego psique, mente, patio, sofrimento, e logos, estudo. Então, nesse sentido, a psicopatologia é o estudo das enfermidades que podem acometer a saúde mental do sujeito. Professor, eu lembro que nós falamos sobre isso na psicopatologia 1 e 2, exatamente. Mas vamos lá. É uma matéria rápida, mas quem tem assunto para falar se torna pequeno. Eu mesmo tenho muitos assuntos para falar. Os colegas aqui também têm muitos assuntos para falar sobre essa questão da psicopatologia psicanalítica. Mas nós vamos aqui arredondar e vamos que vamos. Então, aqui, em Gutenberg, 1995, dentro de uma literatura, Freud, em 1926, 1975,
Muitos deles demonstram uma capacidade muito precária para modular operativamente a angústia, recorrendo a meios auxiliares como as drogas, as compulsões sexuais e o Einstein, ou OUT, né, que vai identificar através dos quais tentam atenuar a vivência de vazio, terror ou confusão de que o ego se sente invadido, certo? Então, como nós temos falado, Freud determinou lá nos anos de 1926, 1975, denominou esse tipo de angústia de automática, em oposição à angústia sinal dos quatro neurônios. Então, dos quatro neurônios. Então, aí vocês veem como é interessante observar, dentro dessa literatura freudiana, dentro dessas teorias colocáveis, a gente passa a entender sobre esse tipo de angústia, de automática. Vamos lá. Então, segundo o Ferreira, como nós temos falado, em 2022, a psicopatologia começou a se estruturar como clínica pelos médicos alienistas, como chamavam antigamente, a partir do final do século XIX. Então, os médicos alienistas antigamente eram chamados de, que hoje são os psiquiatras, mas eles eram chamados de alienistas, para vocês verem como é interessante. Então, esse modelo de clínica permaneceu no século XIX, no final do século XIX, com as pesquisas de Charcot. A clínica do olhar ganhou força quando ele passou a demonstrar para seus discípulos que podia introduzir e retirar sintomas utilizando o método hipnótico, certo? Então, essa questão aqui nós já tínhamos falado, mas é bom. Agora nós vamos observar um pouquinho aqui dentro das considerações psicopatológicas psicanalíticas. O estudo da psicopatologia nada mais é que a análise das doenças mentais ou psíquicas. Então, o profissional da psicanálise vai pegar a psicopatologia como uma contribuição para analisar as doenças mentais ou psíquicas. Então, como vimos aqui, existem para a psicanálise três estruturas psicopatológicas. Para a psicanálise, a neurose, a psicose e a perversão. Isso aqui é interessante. Neurose, psicose e perversão. Perversão. Beleza, vamos lá. Então, já que nós estamos falando sobre esses três tópicos da psicanálise, como podemos dizer, de estruturas psicopatológicas, vamos falar um pouquinho sobre o que é neurose na psicanálise. Professor, é muito interessante a gente entender essas colocações psicanalíticas, exatamente. Eu preciso conhecer, se eu sou um profissional, claro que eu tenho formação psicológica, em psicologia, tenho formação em psicanálise, formação em pedagogia, mas é assim, eu entendo que não adianta conhecer uma teoria se você não encarar a realidade do tratamento. Então, vocês vão entender que sempre vão existir pessoas que vão precisar de tratamento. O neurótico vai buscar ajuda, o psicótico nem sempre, certo? O psicótico, geralmente, quem o leva é alguém da parentela, do membro da família, etc, etc, tal. E, se aparecer um psicótico buscando tratamento, ele não é um psicótico, ele está a caminho da psicose. Como nós falamos, que o neurótico ele pode se tornar psicótico se não houver um tratamento. Então, se você não se cuidar, se não houver um tratamento, pode sim haver alguns resultados diferentes que poderão identificar como
a transferência para a psicose. Então, por exemplo, o que é a neurose na psicanálise? Então, aqui tem uma identificação bem rasa que vai dizer. Então, Freud define a neurose como a expressão de um conflito entre os desejos do nosso inconsciente. Então, isso aqui já é de bom tamanho. Para mim, por exemplo, eu já tenho essa explicação o que é a neurose. Então, Freud define a neurose como a expressão de um conflito entre os desejos do nosso inconsciente. Então, para ele, certos impulsos inconscientes são incompatíveis com a realidade exterior ou são impossíveis de serem concretizados, desenvolvendo-se no sujeito um intenso estado de ansiedade e mal-estar geral. Então, aprofundando, explicando mais sobre essa questão da neurose, na psicanálise, a neurose é entendida como um conjunto de transtornos psicológicos caracterizados em que, professor? Caracterizados por sintomas como ansiedade, angústia, medo, fobia, obsessões e compulsões, onde o indivíduo enfrenta conflitos internos e busca formas de lidar com eles, frequentemente através de quê, professor? De mecanismos de defesa. Né? Então, aí os senhores observam como é interessante analisar essas questões. E aí os senhores entendem também que o conceito de neurose na psicanálise é muito interessante observar. Então, diz aí, professor. Então, a neurose, segundo a psicanálise, surge de conflitos não resolvidos. Conflitos repito, não resolvidos, certo? O indivíduo desenvolve o que, professor? Ele desenvolve mecanismos de defesa. Mas a neurose, segundo a psicanálise, você não pode esquecer, surge de conflitos não resolvidos, frequentemente ligados a desejos reprimidos da infância e sentimentos de culpa ou condenação por esses desejos. O mecanismo de defesa para lidá-lo com esses conflitos, o indivíduo desenvolve esses mecanismos de defesa, certo? Como a repreensão, esquecer ou ignorar o desejo, ou a substituição, trocar o desejo original por outro mais acessível ou aceitável, que podem levar a sintomas neuróticos. Entendeu? Então, professor, já que nós estamos falando sobre essa questão aí de neuróticos, o que são sintomas neuróticos? Os sintomas neuróticos são formas de manifestação, certo? Manifestação desses conflitos, podendo variar entre histeria, sintomas físicos, obsessões e compulsões, pensamentos e ações repetitivas e fobias, que são medos intensos. Tá certo? Beleza. Então, neurose como processo. Como você entende a neurose como processo? A psicanálise entende que todos, em algum grau, enfrentam conflitos internos e recorrem a mecanismo de defesa. No entanto, a neurose se caracteriza quando esses mecanismos e sintomas interferem significativamente na vida do indivíduo. Então, é muito interessante isso, entendermos sobre o que é a neurose. Entendeu? Então, beleza. Professor, eu estou entendendo sobre essa questão. Agora, se você observa dentro de uma psicopatologia o que significa a psicose, a psicose, os senhores estão vendo, corresponde a um funcionamento psíquico que obedece a um princípio de rejeição primordial, certo?
Então, ela rejeita. Então, o funcionamento psíquico que obedece a um princípio de rejeição primordial. Então, é como se fosse correspondente àquele tipo de comida rápida, né? O termo alemão, é o fast food. Aí vocês veem aquela rejeição primordial que vai consistir na expulsão de ideias ou pensamentos próprios, os quais passam a ser tratados como estranhos ou não acontecidos. Mas, professor, eu quero saber mais o que significa psicose na psicanálise. Eu quero me aprofundar mais. Então, beleza, nós vamos passar para você. E é interessante, você, porque aqui é um lembrete, mas eu preciso explanar, dizer para os senhores sobre essa significação. Então, na psicanálise, a psicose, ela é caracterizada por uma ruptura na relação do sujeito com a realidade externa, o que é esterético está por fora, resultado em sintomas como delírios, alucinações e pensamento desorganizado. Então, diferentemente do neurótico, por isso que é muito fácil descobrir quem é psicótico do que neurótico. Porque o psicótico, a gente vê as reações deles, que são algo anormais, não são normais, anormais. E aí a gente observa que é necessário a gente entender essas colocações, porque, através de uma análise clínica, nós vamos descobrir se as pessoas elas são neuróticas ou psicóticas. Então, para entender que elas são neuróticas, é necessário observar o comportamento das pessoas, beleza? Então, aí, se aquela pessoa quer se jogar do prédio, quer se matar, por exemplo, nós vimos aí casos nas redes televisivas essa semana, coisas horrores, né? De horrores. Ah, um homem socando, batendo, dando murro, 60 socos naquela moça, quer dizer, ele não é um neurótico, ele é um psicótico claro que a gente tem cuidado em dizer, mas pelo comportamento não é simplesmente um neurótico, certo? Então, o neurótico, ele se enraivece, fica triste, fica chateado, pode brigar, mas ele tem um comportamento diferente. Ele jamais vai querer é, 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 espancar excessivamente. Ele pode até brigar, mas espancar, como ele espancou aquela moça, algo, um absurdo, por extremidade, 60 socos, quer dizer, é um psicótico. Né? Segundo as análises, podem descobrir que é um psicótico por alguma consideração. Então, a gente fala, por ética também, e por cuidado no que a gente diz em público, porque às vezes as pessoas entendem diferentemente, como essa aula ela fica à disposição dos alunos, dos estudantes online, então a gente tem aquela ética, mas por um comportamento, pela a questão clínica, pela base da teoria psicanalítica, psicológica e psiquiátrica, a gente entende que aquele comportamento daquele rapaz foi mais para ser um psicótico, entendeu? Então, é algo anormal, é algo que ninguém anda espancando mulheres por aí, principalmente 60 murros, não é brincadeira. Então, a gente precisa entender algumas colocações. A gente precisa também observar de uma maneira cautelosa, mas também a gente tem que manter a nossa segurança nas nossas análises terapêuticas e clínicas. A gente precisa entender, correto? Então, para entender a psicose na psicanálise, a gente entende sobre ruptura com a realidade, certo? Essa ruptura com a realidade, ela tem característica principal é a perda de contato do indivíduo com o mundo externo, o que leva a uma percepção distorcida da realidade,
da realidade. Então, conflito com o mundo externo. Na psicose, o conflito não se dá entre o id e o ego, como na neurose, mas entre o ego e a realidade, geralmente uma ameaça de perda. Então, é interessante a gente observar com toda clareza e dedicação dentro de uma narrativa clínica e terapêutica. Então, o que corresponde à psicanálise sobre a perversão? As obras de Freud e de Lacan desvelam que a complexidade que se presentifica na perversão exige do psicanalista não somente uma extrema sutileza, a precisão, como também o desafio, ou seja, o desafia em suas praxes e em sua ética, a ética do desejo. Então, é muito interessante nós entendermos essas colocações que são fundamentais dentro dessa aplicação didática. Beleza? Então, para a psicanálise, a neurose ela é definida como expressão de um conflito entre os desejos do nosso consciente. Já a psicose corresponde a um funcionamento psíquico que obedece a um princípio de rejeição primordial. E já a perversão, a gente vai estar nos aprofundando um pouquinho sobre essa questão da perversão. Então, as pessoas falam muito, mas às vezes elas não entendem sobre o que é a perversão na psicanálise. Então, a perversão na psicanálise é um conceito complexo que se refere a uma estrutura clínica específica. Não é um tipo de clínica solta, é específica, caracterizada por uma forma particular de lidar com a castração e o desejo. Então, o que é uma castração na psicanálise? O que é uma castração na psicanálise? Ah, mas essa castração tem a ver com questões de desmembramento do corpo? Não. Na psicanálise, a castração é entendida como um processo não necessariamente físico, como as pessoas dizem, que envolve a aceitação da falta e a perda da ilusão de onipotência, marcando a entrada do indivíduo na lei simbólica e na linguagem. Então, essa castração é só uma tipificação, certo? É uma forma topográfica para identificar um estado, uma relação psíquica, emocional na vida de alguém. Então, por exemplo, aqui, como nós falamos, castração, ela é entendida a questão simbólica da linguagem. Então, para o menino, refere-se à angústia de poder, de perder o pênis. Ou seja, enquanto para a menina é a experiência de conhecer a ausência desse órgão. Ambas experiências que levam ao conhecimento dos limites e da realidade. Então, parece algo doido da cabeça, mas não é não, é algo sério e é muito interessante esse análise dentro de uma psicossexualidade. Então, para Freud, a castração é angular no complexo do Édipo, certo? Ou seja, o pai age como uma figura de autoridade, certo? Punindo o desejo incestuoso da criança, o que gera a angústia de castração, o medo literal para o menino. Digamos, o menino teme que seu pênis seja retirado como punição pelo o pai por seus desejos pela mãe. Então, olha para vocês verem, é o que passa na cabeça também das crianças em um processo de mudança, de estabilidade, de crescimento físico. Outra coisa, uma
experiência de diferença. A criança, ao perceber as diferenças genitais, entende a ausência do pênis da mulher, criando uma angústia. Então, ele vê, a criancinha vê que ele tem o pênis e a mulher não tem o pênis. Então, ele fica assim, meio se perguntando: o que, que é isso? Ele não sabe. Então, é um processo da relação. Então, isso aqui, tudo tem a ver com castração. Para Lacan, a castração é simbólica e não física também. Não se trata de uma perda do órgão genital, segundo Lacan, mas da aceitação de uma falta fundamental que todo sujeito carrega. Então, por exemplo, Freud ele faz essa colocação da castração porque a criança olha para a menina e vê que, quer dizer, o menino, né, olha para a menina e vê que é diferente, é diferente. E aí gera uma angústia dentro dele, entendeu? E aquelas perguntas, indagações: por que isso? Por que aquilo? Por que é diferente? Ela tem isso e eu não tenho. Por que eu tenho isso e ela não tem? Isso aí é uma comparação, como diz Lacan, um simbólico, não é literalmente dizendo que é isso. Não, Freud ele fez uma colocação, Lacan também, certo? Então, é a mesma coisa da histeria. A histeria foi tirada, esse termo simbólico, tipificado da doença da mulher, que a mulher antigamente sofria de problemas seríssimos no útero. Então, por isso que foi chamado de histeria. Elas rolavam, gemiam, gritavam, e naquela época não tinha uma tecnologia como tem hoje, uma evolução médica como hoje. Então, hoje as mulheres, qualquer dores que elas sentirem, elas vão procurar o médico e logo passa o diagnóstico e vai melhorando, né? Já nessa época aqui, as mulheres rolavam, gemiam. Então, essa histeria, hoje, para Freud, é chamada de uma ansiedade subjacente, certo? Então, isso é muito interessante. E o que que acontece? O profissional tem que saber analisar, porque existe ansiedade que ressuscita, acorda e motiva outras doenças, entendeu? Então, a psicopatologia é fantástica para analisar. Então, resumindo, a castração na psicanálise é uma metáfora da perda do poder e da autossuficiência. Então, não tem nada a ver literariamente. Então, aqui é figurado, é uma metáfora. Então, Freud também entendeu de, de linguagens, de retóricas, né? Ele entendia sobre isso. Então, é interessante a gente captar para a gente saber desenvolver isso, e vai ser de suma importância. Então, senhoras e senhores, voltando aqui, a questão do perverso, né? Então, ou seja, o perverso, ele é um sujeito que busca prazer através de objetos, entendeu? Situações ou pessoas que são considerados fora do padrão ou socialmente inadequados. Então, o perverso, ele pode ser um psicótico, o perverso pode ser um maníaco, o perverso pode ser o pior homem da face da terra que vocês pensarem. Por quê? Ele, ele gosta de ver, ele tem prazer no sofrimento das pessoas. Ele, ele pode ser um estuprador e, como aconteceu, a menina sabia desse caso, dessas colocações, porque toda vez que o perverso, o maníaco, for pegar uma pessoa para estuprar e a pessoa falar: isso mesmo eu quero, ele vai pegar aquela pessoa e jogar lá fora. Por quê? Ele não suporta isso, ele quer sentir prazer no sofrimento daquela pessoa. Então, quando a pessoa fala: eu quero ser partícipe desse momento,
Aí ele entra em transe, ele fica, não, que negócio é esse? Que maluquice é essa? Estou procurando uma coisa e já me dá outra. Então, para vocês terem uma ideia, isso é muito interessante, essas colocações, para que tenhamos o conhecimento. E aí disse que essa menina fez isso e ele deixou e saiu com raiva para lá, com raiva, falando, esturrando, estourado, e ela foi livre daquele mal, entendeu? Mas se você, por exemplo, se aquela pessoa demonstrar medo, sofrimento, ele se alegra, ele fica feliz. Então, por isso que alguém, quando mata alguém, a felicidade está no sofrimento. Ela sente felicidade em matar outra pessoa. Entendeu? Então, isso aí a gente entende que é o lado, o outro lado da mente, que é a perversão, que, como Freud fala, e nós vimos de uma maneira. Agora, nós temos aqui sintoma e diagnóstico psicanalítico. Para a gente finalizar, claro que nós vamos comentar dentro da psicanálise, torna-se desde sua descoberta por Freud, e nós vamos falar, comentar o que nós já tínhamos falado também sobre na psicopatologia 1 e 2, e aí o que interessa a gente é essa questão aqui, ó, técnica de investigação e diagnóstico em psicanálise, correto? Então, a técnica de investigação que o analista dispõe é a associação livre do paciente e a atenção flutuante, e é na dimensão do dizer e do dito que se definirá o campo de investigação, certo? A investigação psicanalítica. Então, se dentro da psicanálise existem dois tipos de análises, o análise de processo e a análise de conteúdo, eu preciso entender que a maior técnica do psicanalista se chama associação livre. Como eu estava falando, esse psicólogo, ele, ele foi exigido pela empresa a, a estudar psicanálise. Para ele trabalhar naquela clínica, ele tinha que ter abordagens psicanalíticas. Então, ele agora está estudando com a gente para adquirir a abordagem psicanalítica. Como eu faço supervisão no Brasil inteiro, tem instituição que me contrata para me dar supervisão, eu tenho várias pessoas no Brasil inteiro. Todos os estados passaram por mim. E um deles foi um psicólogo também. Ele falou para mim, olha, professor, é o seguinte, eu, eu sou psicólogo, mas eu não gosto da abordagem psicológica, que é a psicoterapia cognitivo-comportamental. Eu gosto da abordagem psicanalítica, que é a associação livre. Entendeu? Então, quer dizer, eu pensava que eu tinha visto muita coisa aí e achava que era impossível acontecer isso. É a mesma coisa um psiquiatra estudando psicanálise. De novo, depois, lá nos estudos, nas teorias, nos artigos, na investigação textual, científica, na metodologia da pesquisa científica, ele estudou, mas ele decidiu estudar psicanálise puramente para que ele desenvolvesse questões. Então, aí os senhores veem como é interessante também essas colocações. Agora, o diagnóstico, sobre a questão do diagnóstico psicanalítico. Então, dentro das técnicas vão existir várias, mas as técnicas, as melhores técnicas, ou seja, a maior técnica das técnicas de Freud é a associação livre. Agora, o diagnóstico em psicanálise, sendo nomeado de diagnóstico orientado, visa a associação livre como parte do processo investigando não apenas expressões fechadas de um possível adoecimento, mas suas
possíveis causas inconscientes e sua relação associativa com o sofrimento que nos possibilita a direção do tratamento. Então, as pessoas acham que o sofrimento, aliás, o conflito é um sofrimento. E o sofrimento não tem resultados. É claro que ninguém vai torcer para sofrer, mas tem uma técnica e dentro de uma teoria tratada, trabalhada por base dessa teoria, como Freud falou, que nem sempre os conflitos são sofrimentos, são dores. Os conflitos nos ajudam. Então, é necessário entendermos essas colocações. Os senhores vão pegar casos de pessoas que, para elas, o que elas estão passando é um caso grave. Mas para vocês, para nós, profissionais da psicanálise, da psicologia, da psicopedagogia, nós achamos isso aí fantástico para o tratamento. Entendeu? Porque nós precisamos de entender algumas colocações, certo? Então, é muito mais do que nós pensamos. Então, a psicanálise, ela investiga e dá uma probabilidade. Então, esse diagnóstico na psicanálise é diferente como as pessoas pensam. Nós já vamos finalizar, mas eu vou falar para vocês só um pouquinho aqui, eu vou me aprofundar mais mostrando para vocês o que é o diagnóstico psicanalítico. O que é o diagnóstico psicanalítico, certo? O que é? Eu vou mostrar para vocês, porque nós precisamos entender, além de uma escuta, além de uma análise, além de um contrato psicanalítico, nós precisamos entender. Então, o diagnóstico psicanalítico é um processo, de investigação. Então, é um processo que investiga a estrutura, certo? Da personalidade e do funcionamento psíquico de um indivíduo, com base na sua fala e na relação transferencial com o analista. Então, em vez de classificações padronizadas. Então, não existem outras classificações a não ser o processo que investiga a estrutura da personalidade. Então, você e eu, nós vamos passar algumas sessões para investigar a estrutura da personalidade e do funcionamento psíquico daquela pessoa. Então, a gente não vai ficar perdendo tempo, e sim, nós vamos investigar. Nós vamos observar. Como é que eu vou investigar, professor? Através da voz, da fala, através do análise comportamental, através da comunicação verbal e não verbal. São muitas informações. Então, por que a gente não observa isso? Se você pensar bem nessas colocações, você vai falar, professor, entendi. Exatamente. Então, como funciona o diagnóstico psicanalítico? Isso aqui para a gente finalizar. A relação transferencial. O diagnóstico psicanalítico é construído ao longo da relação entre analisando e analista. Há uma relação, né, dentro de um ambiente seguro e acolhedor. Então, ali já começa. Então, a escuta do analista, foco na estrutura, não apenas nos sintomas. Então, o processo da investigação do diagnóstico psicanalítico não é focar, não é focar apenas nos sintomas, e sim é focar na estrutura. Por exemplo, ele está falando sobre dores, mas você tem que observar como é que ele está falando sobre dores. Ele pode até falar, olha, terapeuta, foi muito ruim aquela experiência, mas observe como é que ele conta aquela experiência. Às vezes ele chora, às vezes ele fica triste,
Às vezes ele fica com raiva. Você tem que observar a relação. A relação, como é que ele fica, certo? Então, o segredo é esse. É o diagnóstico psicanalítico. É você entender que precisa investigar a estrutura da personalidade, certo? Beleza? Então, chegamos aqui ao final. Vamos abrir agora o bate-papo. Lembrando que estamos chegando na reta final, vocês têm que pegar firme aí, certo? Para vocês se esforçarem e ainda que não é exigido o TCC, vocês têm que ir lá, chegar e falar, mandar um comunicado, certo? Ou um relatório na AMA que vocês não vão precisar fazer, vocês vão abrir mão, vocês não vão fazer o TCC. Se você quiser, você pode fazer. É opcional. Antigamente era exigido, mas hoje é opcional fazer o TCC, certo? Então, você vai estar sendo direcionado a passar por uns processos da supervisão, que já vai ser uma base para vocês entenderem como é a experiência na prática. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre a matéria? Fique à vontade. Boa noite. Pergunta eu não tenho, não. A aula foi muito bem explicativa, apesar de eu ter saído por causa da bateria, mas cheguei em casa aqui, coloquei o celular e já Bom, conectei novamente. sem Viu? problema. Muito obrigado. Boa noite a todos. Até a próxima aula. Boa noite, meu caro. Mais alguém? Não, professor, boa noite. Até a próxima aula, viu? Muito obrigada. Obrigado, Selma. Estou É saindo, isso aí. professor, viu? Um Dá forte licença abraço para aqui, vocês. o senhor Certo? também. Estaremos na última aula, né? Provavelmente, quem fecha a aula é a professora Maria de Lima, né? Que vai falar sobre as doenças do idoso, né? Do adulto, do idoso e tal, as doenças emocionais. E aí faz o fechamento. E aí nós vamos já nos preparando, vou passar para vocês depois a proposta da supervisão e o roteirozinho, como vocês vão desenvolver, a prática vai ser de suma importância. Tá bom? Então, um forte abraço. Finalizamos Forte abraço. mais uma transmissão da AMA Academia da Mente Analisar, Instituto Manuel Reis. Finalizamos essa aula de psicopatologia psicanalítica e estaremos na próxima aula. Um forte abraço. Até Forte mais. abraço, boa noite, professor. Obrigada.